é que será que é criar um ambiente saudável para filhos de pais separados? É por isso que a gente, do Elas por Elas, entrevistou uma psicóloga para trazer as dicas, né, para esses pais seguirem para criar esse ambiente saudável realmente para seus filhos. Camila, primeiro seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela disponibilidade. E a primeira curiosidade que eu trago é: que ambiente a gente poderia definir, se é que existe essa definição, como ambiente saudável para essa criança de pais separados? Olha, eu não diria definição, mas eu diria um caminho. Perfeito. Para a gente abrir, para acolher essa criança. E a primeira coisa que eu preciso pontuar é diálogo. Diálogo honesto, sincero e acolhedor. Com a criança. Com a criança. De preferência, e se houver espaço, que os pais tenham esse diálogo junto. Pelo menos o primeiro diálogo, né, de que papai e mamãe vão morar numa casinha separada, mas nós vamos continuar sendo seu pai, né, eu continuo sendo a sua mãe, eu continuo sendo seu pai. E criar aquele afeto e entender que a criança, apesar de papai e mamãe estarem em casas separadas, o ambiente pode ser seguro. Camila, a gente sabe que a realidade de muitos casais é de conflito, né? Então a gente não tem como evitar. Se está separando é porque existiu algum conflito ali. Isso. E às vezes acontece no dia a dia, a gente não pode negar, falando no telefone, mandando uma mensagem ou em alguma circunstância, um pai falando mal do outro. E isso aí deve ser um alerta, a gente deve ficar atento, se policiar, isso faz mal à criança realmente? Sim. É um atento a partir de que, quando a gente fala mal do nosso ex-companheiro, a gente está falando do ex-companheiro não como pai, não como mãe. Se a criança é envolvida nesse diálogo, a gente define como alienação parental. Entendi. E é um caminho perigoso, é um caminho injusto e inseguro para a criança, porque criança não pode se envolver na relação de dois adultos. Perfeito. Então, esse diálogo deve ser como, né? Estou com problema com o meu ex-companheiro ou a minha ex-companheira, mas a criança não precisa escutar os xingamentos. Entendi. O problema deve ser resolvido entre nós, os adultos. E aquela coisa de mandar recado também não, né? Não. De forma Adultos alguma. devem se comunicar Com entre adultos. adultos. E a criança deve viver plenamente as atividades dela, Exatamente. sem estar se envolvendo com esse tipo de conflito, né? Exatamente. E às vezes as pessoas envolvem. É triste Exatamente. dizer, mas Envolve. as pessoas envolvem. Às vezes até numa ligação, né? A gente age no automático e a criança tá ali do lado e tá escutando, você não sei o quê. Isso, perfeito. E é preciso ter esse cuidado Se de segurar, né? sair do movimento automático e dizer assim, "Epa, agora não é o momento desse diálogo. Claro. Eu ligo já para você porque a Perfeito, criança está ótimo aqui do também. lado e a gente precisa conversar com educação." Existem sinais que essa criança dá? Algum comportamento que você possa alertar? Psicológico, que a gente possa dizer assim, não, eu preciso procurar ajuda para o meu filho não está lidando bem com essa situação da separação? Sim, geralmente, né, não é um caso que eu posso dizer que é 100% de certeza, mas atipicamente a criança se comporta diferente na escola, no convívio social dele. Aí começa uma mordida no amiguinho, a intolerância para com o comportamento do outro, as palavras que escuta daquele adulto, né, que reproduziu com o ex-parceiro ou ex-parceira, de dizer assim, você é isso, reproduz na escola. Geralmente esse comportamento ele é reproduzido no contexto externo da criança. Entendi. Aí identificando, pedir uma ajuda de psicólogo infantil. Isso. E tomar as posições, né, que devem ser tomadas, as mudanças na rotina. Exatamente. E eu acho, Bárbara, que não é apenas o psicólogo infantil que deve entrar. Eu acho que é um contexto que a família precisa ser acolhida, né? Papai e mamãe, como é que vocês estão se enxergando nesse momento? Tá difícil? Vamos procurar ajuda? Né? Para que esse diálogo fique um pouco mais acolhedor entre vocês mesmos, que isso vai
reproduzir na criança, Aham. né? Esse diálogo saudável vai reproduzir na criança. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil para Camila. É uma pergunta assim, que se não tiver resposta, fique à vontade também para dizer, Bárbara, essa pergunta não dá para responder. Eu sei que alguns casais, eles sustentam uma situação de um casamento conflituoso por muito tempo em nome da família. Então, o que é que a gente poderia dizer que é mais danoso para a vida da criança, independente de sentimentos de felicidade dos pais? Eu estou falando aqui com foco no filho. Sim. O casamento conflituoso, ele é mais danoso do que a separação em si? O que é que você acha em relação à sua visão como psicóloga diz sobre isso? Eu acho que não né? há resposta mesmo. Sabe por quê? A gente nunca sabe como a criança vai reagir. Se com a ausência daquela figura adulta, de pai ou mãe, ou se, apesar do conflito, ele prefere que aqueles pais estejam ali. Então, é um âmbito muito delicado, porque quando a gente responde uma pergunta dessa, a sensação que dá é que a gente está fazendo a escolha pelo outro. Sim, entendo. E a gente não tem como saber como avaliar. é o dia a dia a rotina daquela família. Se são brigas muito feias dentro de casa e a criança presencia, não é? Talvez. Exatamente. Então, assim, é avaliar a criança para saber como aquela ausência vai chegar ou como aquele conflito está chegando para ela, né? Por quê? Porque às vezes a família está em conflito, mas ela pode procurar ajuda enquanto família e se ajustar naquelas dificuldades, naquela rotina de dia a dia e aquilo ali amenizando, né? Às vezes para a criança o conflito é a ausência. Então é uma demanda que assim ela é abstrata. A gente nunca vai saber uma resposta exata. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? E assim, a gente precisa ver a rotina de cada um, como é que funciona. E sobre guarda compartilhada, o que é que você acha? Você acha que é o ideal, vamos dizer assim, 50%, 50%? Porque às vezes ali a criança não sabe administrar nem a saudade, né? Às vezes está com um pai e aí sentindo saudade do outro, e quando está com o outro, sentindo saudade do outro genitor. E aí, como administrar essa guarda compartilhada? Você acha que realmente tinha que ser assim 50-50 para poder a criança se sentir amparada dos dois lados? Ou porque é tudo adaptado à realidade de cada vida, né? Às vezes uma mãe trabalha mais horários ou o pai trabalha mais horários, mas assim, vamos dizer, para a emoção da criança, sempre focada na criança, a guarda compartilhada seria ideal, dividindo 50% do tempo? Ela passa a ser justa, Né? Quando há um diálogo saudável entre esses pais. Por quê? Porque é necessário que a criança mantenha a rotina. Às vezes, a guarda compartilhada dos 50%, 50%, o que é que acontece? Tem uma rotina na casa do pai. Ah, mas a minha percepção de criar é assim. Tem uma rotina na casa da minha mãe, mas a minha forma de criar é assim. O alimento é dessa forma, tem que dormir tal horário e tal. Isso gera o conflito, né? Porque a criança acaba dizendo, peraí, como é que eu tenho que agir aqui, que me comportar? Como é que eu vou? E gera muitos questionamentos. Então, é importante que essa família construa esse diálogo saudável para dizer assim, vamos ajustar a rotina para ele, para que, independente de estar na minha casa ou na sua, as coisas funcionem e não cause essa confusão mental. Perfeito, era uma coisa que eu ia perguntar. Essa confusão que é gerada por conta de, culturalmente, dentro de uma casa você cria umas regras e na outra casa você cria outras regras. E aí lidar com isso é bem complicado. Porque cada pai e cada mãe vem com a sua história, né? Ele vem de uma ancestralidade lá que vem com a... E Camila, ainda mais quando existe um conflito. Dele. Se você tem um conflito ali para você conciliar, vamos dizer assim, num senso comum que os dois irão fazer aquilo, vamos dizer que o outro seja irredutível e não concorde com a sua forma de criação. Difícil de mediar. Exatamente. Né? E a criança é quem termina pagando o pato. Exatamente. E tem consequências assim visíveis, que a gente pode dizer, no desenvolvimento, quais? O desenvolvimento cognitivo, o emocional, né? O comportamental, o contexto social da criança, principalmente. Por quê? Porque na cabecinha dela, se na minha casa eu não estou num ambiente seguro,
fora dela menos ainda. Então ela começa a criar um comportamento de resistência, né? Um comportamento de agressividade para se proteger do mundo de uma certa forma. Entendi. E para finalizar, um novo relacionamento, ou de uma parte ou de outra. Como introduzir esse novo relacionamento para essa criança? Como iniciar, né? Vamos dizer assim, introduzir isso nessa situação toda? O de sempre, o diálogo justo, saudável, honesto e sincero, porque a criança, ela entende absolutamente tudo. E acredito que ela entende desde a barriga, então não tem como ser diferente. Diálogo, diálogo e diálogo. É onde tudo se resolve. Perfeito. Então, eu acho que a lição que fica é essa, né? O Exatamente. diálogo. O diálogo. A lição que fica. Independente dos conflitos entre os adultos que existam, o diálogo sempre vai ser o melhor caminho possível, né? Exatamente. Obrigada, Camila. Eu que agradeço o espaço. Adorei. Obrigada, obrigada, obrigada. Estou sempre disponível para todos e todas. E eu conversei com Janaína, ela que é mãe e se separou recentemente. E ela disse como é a relação com o ex-marido e como eles lidam com isso, como as crianças lidam com isso também. Janaína, muito obrigada por conceder a entrevista aqui pro Elas por Elas. Janaína, eu vou direto ao ponto com você. Eu queria saber como é a sua relação com o pai das crianças hoje em dia. Hoje é uma relação bem tranquila, pautada muito no respeito, né, na parceria e focada 100% naquilo que é mais importante para as crianças, aquilo que a gente entende que é o necessário para eles. Então, a gente mantém um diálogo, né, naquilo que é necessário sobre a vida escolar, por exemplo, ou alguma questão de saúde que as crianças venham a ter. A gente precisa estar bem alinhado também nisso. Nas necessidades básicas, né, dos meninos. Então, rotina, algo de levar ou buscar, alguma atividade extracurricular que surja, né, projetos, enfim. Tudo do universo das crianças é sempre muito conversado e alinhado para que a gente priorize realmente aquilo que eles precisam. O pai das crianças, você estava me contando que ele mora em Aracaju, não é isso? E aí, como é que é essa rotina das crianças? Como é que ele se faz presente no dia das crianças e na criação delas? É preciso um planejamento, né? Bem feito, dos dois lados, tanto do meu lado quanto do lado dele, por conta dessa distância. Mas a gente consegue, de alguma maneira, fazer ele estar presente no dia a dia. Então, assim, a tecnologia nos ajuda, né? Ele tá presente, por exemplo, nos grupos da escola, ele tem acesso aos aplicativos da escola, então ele consegue acompanhar a rotina escolar das crianças por esse meio. Em casa, ele sempre faz ligação de vídeo, chamadas de vídeo, para poder participar, conversar diretamente com as crianças. Então, por exemplo, essa conversa, esse diálogo não necessariamente precisa ser feito através do meu celular, né? A gente tem um aparelho em casa que ele consegue falar diretamente com as crianças quando ele quer, no horário que é mais conveniente para ambos, né? Ou, às vezes, também ele consegue se conectar diretamente com a babá das crianças. Então, se ele precisar saber alguma coisa do dia a dia deles, alguma alteração, enfim, se eu não estiver em casa ou se eu não puder falar, ele também consegue ter essa informação. Fora isso, sempre que ele pode, que ele está aqui em Alagoas, ele tem livre acesso às crianças, isso é uma coisa que eu nunca restringi, né? E quinzenalmente, nos fins de semana, como a gente já tinha acordado, para que as crianças... E aí ele vem para cá? Ele vem, pega as crianças, se for uma programação por aqui mesmo, eu também posso deixar, ou às vezes buscar, né, ao final do fim de semana. Enfim, a gente vai se alinhando. Como eu falei, tem um planejamento, mas a gente também faz o nosso jogo de cintura, porque às vezes precisa adaptar, ajustar, né? Um imprevisto, alguma coisa assim que surja. Então a gente leva muito em consideração essa parceria mesmo para que não sobrecarregue nenhum lado nem o outro. E como é que vocês têm feito com relação às vontades da criança? Eu falo porque eu sou filha de pais separados e às vezes quando eu ia para casa da minha mãe dava alguma ordem e às vezes meu pai tirava ou vice-versa. Como é que tem sido isso com as crianças? A gente preza, né, como eu te falei, a gente preza muito pela unidade das orientações, né, então dos limites. Então, aquilo que já não podia, né, o que já era regra no nosso cotidiano, quando nós éramos um casal, a gente segue.
Então, limites de horário, por exemplo, para tela, né? Que é uma coisa que nós dois entendemos que é importante. A gente não cede, por exemplo, aparelho celular para as crianças, eles não têm, tanto na minha casa quanto na casa dele, porque a gente entende que não é ainda o momento. Então, existem alguns limites que eles permaneceram, né? Com relação à rotina mesmo, dia a dia, isso acaba ficando um pouco mais sob minha responsabilidade, porque os horários, né, a logística do dia a dia, de escola, enfim, esporte, etc., que acontece muito durante a semana, fica sob minha responsabilidade. Mas aquilo que a gente não libera, por exemplo, determinados desenhos que eles não têm acesso, né, por conta da classificação indicativa, então ele, na casa dele também não tem acesso. Na nossa criação, a gente já tinha combinado que YouTube, por exemplo, é um aplicativo que as crianças não vão ter acesso por um tempo. Então, é uma regra que vale nas duas casas. A gente vai se alinhando, vai se alinhando, exatamente. Mas a ideia é que, assim, aquilo que for regra cá, seja regra lá e vice-versa, né? Então, por isso que a gente conversa também. Recentemente, meu filho pediu um brinquedo de presente que eu julguei que ainda não era o momento dele ter. E aí eu falei assim, nós vamos comprar assim que a gente conversar com o papai. Se ele estiver de acordo, a gente conversa, né? Então, assim, eu acho que o que mais importa é a gente ter esse respeito também com a opinião do outro, enquanto pai, né, eu enquanto mãe, no sentido de que não é porque a criança está sob minha responsabilidade, naquele período, que eu vou fazer aquilo que seja da minha vontade, única e exclusivamente, né? E a gente tem prezado muito por isso, assim, ainda bem a nossa relação ela é muito tranquila, acho que muito por isso também, porque a gente considera que está sob minha responsabilidade, mas o outro precisa tomar conhecimento. E as crianças, elas já entendem bem? Você estava me falando que o menor tem 5 e a maior tem? 8. Elas já entendem bem essa situação? Ó, papai e mamãe estão separados, não moram mais na mesma casa, mas tudo tem que ser conversado com os dois. Como é que funciona? Sim. Hoje eu percebo que estou mais na lida do dia a dia, já percebo uma maior naturalidade com relação a esse assunto quando as crianças trazem. No início, a fala ainda trazia um pouco de sentimento, né, de pesar, de saudade, da relação familiar que existia, né, dessa unidade familiar. E hoje a dinâmica já se mostra assim, mais natural. Então, sempre quando eles estão com o pai que retornam, eu pergunto como foi, aí eles falam com muita alegria, entusiasmo, né, o que viveram lá com a nova família, com a nova, né, o novo círculo familiar que o Eduardo construiu. Eles já hoje em dia também se integraram, né, a companheira dele que também tem filhos, então virou ali tudo uma grande família. E eu acho que isso também ajudou um pouco a tornar essa nova dinâmica, esse novo perfil de família mais natural para eles, né? O fato de terem amiguinhos também na escola, que são filhos de pais separados, tornou isso algo mais natural, não é um tabu, mas a gente segue em alerta, né? Os dois seguem fazendo acompanhamento psicológico com terapeuta, uma mudança ou outra de comportamento. A gente entende que faz parte, né? Que não é algo linear, às vezes tem uma regressãozinha ali, mas de um modo geral eu percebo que já é algo muito natural para eles, essa nova formação. E com toda essa vivência que você está tendo, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, para as mães que estão se separando, que não estão sabendo como agir ou como fazer. Eu queria que você deixasse um recado para elas. Posso falar para a câmera? Pode falar, fica à vontade. Bom, o que eu posso falar é que, a partir da minha vivência, né, eu sei que cada caso é um caso, cada separação enseja aí alguns sentimentos diferentes, mas eu acho que quando o ex-casal, né, pauta a sua relação futura naquilo que é mais importante para as crianças, as coisas tendem a fluir de uma forma mais leve. Não é fácil, né? A gente sabe que tem os altos e baixos, mas quando o respeito permanece, sobretudo pelas crianças, né? Então as coisas fluem um pouquinho melhor. E eu, Letícia, conversei com Emily, que trouxe os principais direitos dessas crianças de pais separados, falou de alienação parental, de guarda compartilhada e como deve ser essa comunicação entre esses pais para criar justamente esse ambiente
de tranquilidade para a criança se desenvolver da melhor forma possível. Emily, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela disponibilidade, trazer toda a sua experiência aí como advogada para criar realmente esse ambiente saudável para crianças de filhos de pais separados, não é? E aí, o primeiro questionamento que vem à mente, quais são esses direitos dessa criança que está vivendo aí esse contexto de separação? Perfeito. Eu que agradeço a participação. Falando sobre isso, é importante a gente entender que a gente tem várias leis trabalhando sobre esses direitos das crianças, né? O principal deles e a base vem da Constituição Federal, que diz que um ambiente saudável, respeito, uma boa comunicação e convivência familiar é dever jurídico desses pais. Para além deles, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio Código Civil, que reforça o melhor interesse da criança e todas essas questões que envolvem essa relação ali dos pais com a criança e o adolescente. Eu acho que a mãe que está vivendo isso, né, que são as nossas telespectadoras, acho que o primeiro questionamento que vem é: mas judicializo ou não judicializo? Existe uma forma de acordo amigável, onde naquele relacionamento acabou numa paz, vamos dizer assim, ainda existe o diálogo, existe um cumprimento de acordo de ambos e eles conseguem conduzir aquela situação, mas aquele receio permanece de que aquilo não seja cumprido e a mãe quer se assegurar. Mas o que você recomenda? Judicializar realmente? Ir para o embate? Porque a gente fica, né? Não, vou para o embate só se ele não cumprir. Compreendo. O diálogo é sempre a melhor saída, não é verdade? Cada divórcio é um divórcio com suas particularidades, suas complexidades, suas nuances, mas os pais precisam sentar um pouco, descansar a cabeça, dar um passinho para trás e entender que o conflito deles é só uma coisa à parte. O centro da questão é a criança. Perfeito. Então, se conseguirem manter esse diálogo perfeito, senta, conversa, vê qual é a melhor forma de tratar aquilo ali, coloca no papel e procura uma advogada. Procura um defensor ou uma advogada para que aquele acordo seja homologado por um juiz, porque ali você vai ter um respaldo jurídico. Caso aconteça alguma coisa, você tem aquele acordo ali homologado pelo juiz, você vai poder cobrar na justiça, você vai ter um respaldo muito maior. Senta, conversa, faz o acordo e homologa no juiz, não tem problema nenhum, pode ser um advogado para as duas partes, só para ter aquela segurança jurídica que toda mãe merece. Perfeito. Em caso de descumprimento desse acordo, que consequências isso pode trazer? Como a mãe deve agir nessa situação? E isso liga muito com a sua pergunta anterior. Se esse acordo for de boca, você não tem como cobrar nada judicialmente, entende? É de boca, minha filha. As palavras vão pelo ar, não é verdade? Mas eu pergunto assim, Emily, vamos dizer que essa mãe está sem orientação, sem informação, não sabe para onde ir, como recorrer. E às vezes uma conversa de WhatsApp é uma comprovação? Sim, de um acordo tudo que é válido. Tudo é válido, tudo é prova. Mas entenda, quando não há homologação desse acordo, é como se não tivesse nada concreto judicialmente para reforçar. Vou te dar exemplos. Eu faço um acordo com você de que vou pagar uma pensão de um salário mínimo. E aí eu deixo de pagar. Quando você for na justiça, vai dizer, não, mas ele ainda não tinha essa obrigação. A gente vai ter que entrar com um pedido para que ele comece a pagar a pensão. Mas se eu tenho um acordo homologado, por exemplo, eu vou dizer, olha, a gente já tinha homologado esse acordo aqui, então eu posso cobrar na justiça que ele está devendo. Ele passa a ser um devedor. É diferente de ele não ter obrigação nenhuma e agora uma ação para obrigá-lo a pagar, entende? Então, se houver algum descumprimento, se já tiver homologação de acordo, ou se já tiver uma sentença, você consegue dentro desse mesmo processo cobrar aquilo ali. Mas se não tem, você vai passar a cobrar judicialmente como se fosse algo novo. Mas provando, obviamente, sempre que você tiver prints, fotos, qualquer coisa, áudio, vídeo, tudo que for possível, sempre é prova e sempre é necessário para comprovar tudo aquilo que foi conversado. Perfeito. No caso da alienação parental, né, o que é que configura essa alienação? A gente sabe que o dia a dia é muito difícil, às vezes a gente está numa conversa no celular, seu pai não presta, aí a gente termina falando uma coisa que não deve, a gente acabou de conversar com uma psicóloga infantil, causando danos à própria criança, e não só da parte da mãe, mas na parte do pai, é muito comum.
E aí, o que é que configura isso? E juridicamente existe uma consequência para essa alienação? A alienação parental é um ponto muito sensível, porque nós temos uma lei hoje específica para isso, tratando sobre alienação parental. Então, sempre que você se utiliza de meios, meio que para tirar a criança do convívio daquele pai ou daquela mãe, tentar diminuir aquela mãe para o filho, fazer a cabeça contra aquele pai, contra aquela mãe, você incorre nessa lei de alienação parental. Só qual é o ponto sensível aqui que eu trato com as minhas clientes e com todas as mães que estão nos assistindo? Que os pais têm se utilizado disso como uma ferramenta para atacar a mãe, como vingança. E é esse ponto que pega, que a gente precisa ter cuidado e se atentar. Porque incorre em algumas sanções, existe um processo para tratar essa alienação parental, se faz estudo psicossocial na criança, você pode perder a guarda, você pode incorrer em alguma penalidade até pecuniária, pagar algum dano ali. E a criança fica numa posição de objeto de disputa, sim, não é? Sim, fica como uma ferramenta de vingança, jogada para lá e para cá. Chantagem emocional, não é? É terrível, é a pior coisa que pode acontecer. É verdade. E em relação à comunicação, a gente sabe que as configurações vão mudando, os pais se separam, criam novas relações e aí muitas vezes um ultrapassa o limite da privacidade do outro, até onde deve existir, gerar uma obrigação, vamos dizer assim, por parte de uma mãe, de dar satisfação da vida do seu filho, para não estar 24 horas por dia ali. E aí, como é que está? Comeu? Evacuou? Está doente? Está corizando? E aquela coisa excessiva, né? Aquela conversa excessiva. Isso pode ser realmente estabelecido diante de um juiz? Ou é só algo consensual mesmo, informal? Como é que a gente lida, que essas mães podem lidar com essa parte da comunicação? Certo. Gente, bom senso. Bom senso é tudo na vida, na verdade. Ninguém tem a obrigação de estar 24 horas dizendo que a criança fez ou que não fez. Quem é pai sabe como é a rotina do filho, na verdade. E aquela mãe já está tão sobrecarregada daquela vivência, daquela diária, que geralmente fica a cargo da mãe, na verdade, que para estar parando, para estar dando notícia todo dia, é totalmente desnecessário. O que é que eu recomendo para as mães, em específico nesse caso? Quando for a guarda estiver com você e você estiver com aquela criança naquela semana, no final de semana para de... Se aconteceu alguma coisa, por exemplo, precisou de algum medicamento, teve que fazer o atendimento em emergência, algo que saiu ali daquela rotina, comunica o pai, essa semana aconteceu isso, foi controlado assim, dá uma satisfaçãozinha que é para o pai poder acompanhar. Mas se não houve nada exacerbado ali, quando o pai estiver com a guarda, na verdade, ele conversa ali com aquela criança e ele vai entendendo aquelas particularidades do dia a dia daquela criança ou do adolescente. Perfeito. Eu queria que você nos orientasse em relação à guarda compartilhada e à unilateral. O que é que pode, porque é um receio muito grande de uma mãe perder a guarda de um filho, por exemplo. Qual situação você poderia trazer no exemplo prático, assim, para essa guarda compartilhada, que eu acredito que seja uma coisa mais consensual, né, que todo mundo aceitou, e a unilateral, por que levou a isso? Perder a guarda para uma mãe é o pior cenário que pode acontecer, não é verdade? Vamos entender o que é cada guarda. A guarda compartilhada não é uma semana ele está comigo, uma semana ele está com você. Eu acho isso até prejudicial para a rotina daquela criança. A guarda compartilhada é dividir responsabilidades e deveres. Então, tudo que acontece que envolve aquela criança, é hora de sentar e conversar. Vou dar um exemplo. Um menino precisa ir para a escola. Então, vamos sentar, vamos analisar quais são as escolas que a gente tem e a gente chega no consenso de onde colocar. As decisões, né? Exatamente, estão se dialogando para decidir algo sobre aquela criança. Entendi. Isso é guarda compartilhada. Na guarda unilateral se perde essa razão de estar todo o tempo conversando sobre as questões daquela criança, entende? Entendi. Você tem essa autonomia de decidir aquilo ali. Entendi. Mas isso não significa que a outra parte que não tem a guarda não vai conviver, não vai se relacionar. Uma coisa não tem nada a ver. Então, a guarda compartilhada é mais esse diálogo para as decisões. Na guarda unilateral, não é isso.
E a opinião da criança, ela conta, ela é ouvida nesse processo? É a partir de uma certa idade? Como é que funciona isso perante um juiz? Cada caso é um caso. Entendi. E a gente sabe que há lares muito destruídos, há pais que existe um abandono afetivo, enfim, realidades mútuas, né? E realmente complicado. O que se pode fazer é um estudo psicossocial. Então, alguém de fora, um profissional, obviamente, habilitado, vai sentar, vai ouvir aquela criança, entender como é essa relação com os pais, vai se ouvir pai, vai se ouvir mãe, e isso tem um peso dentro daquele processo. Entendi. Então, assim, é a forma que a gente pode escutar aquela criança dentro daquele processo, na verdade. Quando é mais adolescente assim, já tem mais autonomia, já pode falar, já é mais tranquilo, né? Alguém representa aquele adolescente ali, ele diz o que quer e o que não quer, e dentro ali daquela conversa, daquele diálogo no processo, se decide as questões. E para finalizar, qual é o conselho jurídico que você daria para as mães que nos assistem para evitar esse ambiente traumático, né? E alcançar o tão almejado ambiente saudável para os seus filhos, apesar de toda a situação desagradável? Eu sei que o divórcio é muito difícil, em qualquer situação que você esteja, mas é importante ter em mente que o foco ali é a criança e o adolescente. Então, sente, veja o que é melhor para você dentro daquela rotina, porque o trabalho invisível vai ficar nas suas costas. É você que vai ficar com a maior demanda, é você que vai resolver a maioria das questões. Então, sente um momentinho. Deixa esse rancor, essa mágoa um pouquinho de lado. Eu sei que é difícil, vamos tratar isso na terapia, na verdade, mas vamos focar no filho de vocês. Então, pense como é que é melhor de adaptar. Tentem conversar com o pai, se for viável. Se não for, se você tiver uma medida protetiva ou for algo de violência doméstica, procure alguém para interceder ali esse diálogo entre vocês e não deixem de forma alguma ser algo de boca. Judicialize, mesmo que seja uma homologação de acordo ou de entrada num pedido de pensão, regulamentação de guarda e de convivência. Um profissional é sempre importante, né? Obrigada. Eu que agradeço, meu amigo. E eu conversei com o ex-marido de Janaína, o pai dos filhos dela, e a gente trouxe essa visão masculina para um programa feminino, porque eu também acho que é importante. Tudo que ele falou, todo o diálogo que eles têm. E vocês viram que agora há pouco eu conversei com Janaína e agora eu vou conversar com o Eduardo. Eles que são um ex-casal e têm se alinhado muito bem, têm tirado de letra, né? Na criação dos meninos. Eu queria saber de você agora, Eduardo, como é que tem sido? O nosso processo de separação ele foi bastante consensual, né? Nós sempre conversamos muito, nós tivemos uma relação de 16 anos, contando entre namoro, noivado e casamento, né? Os nossos filhos eles foram bastante planejados e então desde o primeiro momento, né, quando surgiu a possibilidade do divórcio, a gente sempre dialogou como foi ao longo de toda a nossa vida. Então nós fizemos um período de transição no qual eu frequentava a minha casa todos os finais de semana, né? Porque é importante contextualizar que 6 meses antes da minha separação, do nosso divórcio, eu passei um concurso em Aracaju, assumi esse concurso, né? Que como os filhos são nossos, em comum e algo bastante planejado, que não existe uma regra tão fixa, né? Porque nós entendemos que o principal é o bem-estar dos nossos filhos. Então, sempre que há possibilidade, a gente flexibiliza essa regra. Então, às vezes eu consigo folgas no trabalho e consigo passar períodos como 10 dias em Maceió, e aí eles passam esses 10 dias na minha casa, eles passam esses 10 dias comigo. No Natal e Ano Novo, que houve recesso aqui no trabalho, a gente conseguiu intercalar. Eu fiquei com eles na semana de Natal, ela na semana de Ano Novo. Nas férias, eu consegui alinhar as minhas férias, as férias deles, e as férias de Janaína, que é a minha ex-esposa. Então, ela passou os 15 primeiros dias de janeiro com as crianças e eu passei os 15 últimos dias de janeiro. Então, eu acho que esse diálogo é fundamental para o bem-estar dos nossos filhos. E a gente sempre teve isso como uma meta, né? Para a gente, o importante é que os nossos filhos estejam bem. Para além disso, eu busco me fazer presente como? Através de ligações, de videochamada. Eu faço diariamente 1 ou 2 ligações de videochamada, integrando os grupos da escola das crianças, então eu faço parte dos grupos de pais. Eu estou sempre buscando informações sobre a rotina dos meus filhos,
sobre a rotina no transporte escolar, sobre a rotina na escola. Eu dialogo com a babá das crianças diariamente, então a gente está sempre trocando informações. Nós temos um grupo, eu, a minha ex-esposa e a babá, que a gente denomina de grupo da casa, né? E aí a gente tem informações sobre questão de alimentação, comportamento, ida para as escolas, enfim, a gente tem toda uma rotina, isso muito fruto desse diálogo que existe entre a gente. E eu queria saber também de você a questão de como você acha que impacta na vida das crianças. Você tem sentido mudança de humor? Como é que tem sido Sim. aí pra você? Eu acho que toda separação ela causa algum impacto, sobretudo para as crianças, né? Para todos os envolvidos, na verdade. Para mim, para a Janaína, para as crianças, né? Há um impacto, isso é inegável. O que é que nós procuramos fazer? As nossas crianças, a Maria Luísa, que é a minha filha mais velha, ela é acompanhada por psicólogo, ela faz um acompanhamento psicológico desde os 3 anos de idade. Então, no momento em que nós decidimos nos separar, a gente procurou a psicóloga dela e buscou compreender qual a melhor forma. Então, o anúncio da nossa separação, ele aconteceu durante as férias das crianças, ou seja, para minimizar o impacto no ambiente escolar, e nós buscamos a estratégia mais adequada para que eles sentissem menos. Então, nós nos reunimos os 4, né, em casa, e a gente explicou que a partir daquele momento nós seguiríamos como papai e mamãe deles, mas que nós não seríamos mais namorados. Então, essa linguagem para uma linguagem compreensível por parte das crianças, né? A gente buscou o melhor momento, a gente buscou a melhor forma. E após o anúncio da separação, nós decidimos sair os 4 de casa e a gente fez uma programação em família para que eles compreendessem que aquilo que a gente estava dizendo, de que nós não éramos mais namorados, mas que seguíamos pais deles, que eles compreendessem que aquilo fosse verdade. Então a gente saiu, foi para uma lanchonete, buscou fazer um programa legal para minimizar o impacto. E aí a gente decidiu também colocar o Joaquim, que é o meu filho mais novo, na terapia. Então os dois são assistidos pelo isso. E o fato deles, eu e minha ex-mulher, nós de uma forma bastante. Isso me para as crianças, sabe? Isso faz com que eles percebam que eles podem ser acolhidos. Então, é importante também a convivência dos nossos atuais parceiros, né? No último final de semana, houve o aniversário da minha filha. E estávamos lá, eu, a minha atual companheira, a minha ex-esposa e o atual companheiro dela. Então, a gente vem buscando tratar com naturalidade aquilo que de fato é natural. Nós não somos o primeiro casal a se separar e nem provavelmente seremos o último. Então, a gente busca tratar com a naturalidade, com o respeito necessário e pensando sempre no bem-estar das crianças. Eu e minha ex-esposa, a gente conversa diariamente sobre a rotina das crianças, sobre tudo que você puder imaginar, desde médico, alimentação, comportamento, passeios. Nós temos acordos entre a gente e esses acordos não são rígidos. A gente está sempre pensando no bem-estar da criança. E agora, com tudo isso que você me disse, que as coisas que você me falou estão bem alinhadas com o que a Janaína falou, que você realmente é bem presente na vida das crianças, que vocês faz muito presente, que o diálogo de vocês é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Então, eu queria que você deixasse um recado para os pais que estão se separando e que desejam ter o conforto e esse diálogo para que os filhos estejam sempre bem. Aham. Eu acho que o fundamental é a gente pensar no bem-estar dos nossos filhos, sabe? No meu caso, especificamente, eu tenho uma relação muito com a ex-mulher. Leva a gente para caminho, imaginou que fosse ser levado. E aí a gente se depara com essa realidade como adultos com essa realidade. Então, a separação, ela foi algo que aconteceu na minha vida e na vida dos meus filhos. Eles não têm responsabilidade sobre a nossa separação, né? O que houve foi apenas o término de um casamento, mas não nós não finalizamos a responsabilidade que eu ou que ela tem com os nossos filhos. Pelo contrário, a partir de agora a gente tem que ser cada vez mais responsável, mais cuidadoso, gente formar aquelas crianças.
Então, eu acho que o respeito ele é fundamental e o diálogo também é fundamental, sempre pensando no bem-estar das crianças. Eu acho que a grande lição que ficou aqui no nosso programa é o diálogo. O diálogo, tanto na parte jurídica, é preciso existir, o diálogo na parte psicológica, a parte emocional, eu acho que é a grande lição que a gente pode tirar disso aqui, mas não por isso tem que pegar o caderninho para anotar todas as dicas, que esse programa foi valioso, viu? Com certeza. Fiquem todos com Deus e até o próximo Elas por Elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.